Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui um oceanógrafo que ele vai ficar imerso em um reservatório cheio de água, né? Esse reservatório, no caso, ele vai estar com a superfície dele aberta para a atmosfera. Então, a gente vai ter a pressão da atmosfera atuando, mais a pressão aqui, né, da água, da coluna de água que vai ter sobre o balão. E a gente quer saber qual é, né, a altura dessa coluna de água que precisa ter para que haja a pressão que gere a densidade ali de 1,5 kg por metro cúbico no balão. Para isso, a gente precisa analisar algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, como que eu sei que a pressão atmosférica vai estar atuando e não é só a pressão da água, né? Sempre que se fala em reservatório, em oceano, né? E aí fala bem escancaradamente ali na primeira linha, para simular um estudo sobre pressão dentro dos oceanos. E se o oceano ele é aberto, né, com uma atmosfera, não tem tipo um negócio tampando em cima do oceano, né? Não tem uma tampa, né? Tipo um pote assim no oceano. É aberto para a atmosfera, ele tem um contato direto com a atmosfera, então a pressão atmosférica está atuando. Se ele quer simular o oceano, ele precisa fazer para ficar igual ao oceano, então a pressão atmosférica tem que estar atuando também, né? A pressão atmosférica só não está atuando quando tem tipo uma tampa, realmente, literalmente assim, uma tampa mesmo, que daí impede o contato direto entre a atmosfera e o líquido ou a substância que você esteja analisando ali dentro. Mas como daí vai ter contato, então vai ter pressão atmosférica. Depois a gente precisa ver aqui quais são as formulazinhas que a gente vai usar, né? Então aqui que eu já comentei com você, a pressão total sobre o balão vai ser a pressão da atmosfera mais a pressão da água. Aí Clapeyron, né, a forma clássica tanto da física quanto da química, que a gente usa bastante. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Densidade é igual a massa dividido para volume. E o número de mols, essa daqui é um pouquinho menos conhecida, né? Número de mols é igual a massa total da substância dividido pela massa molar, né? Tipo, a massa total. Ah, tem um determinado gás lá. A massa molar dele é 29 vezes 10 na menos 3 kg por mol. E a massa dele vai ser a massa total considerando o número de mols que ele tem, né? Até faz sentido, porque daí fica massa é igual a N vezes emissão. Então, a massa total é igual ao número de mols vezes a massa de cada um. Por exemplo, se um mol tem uma determinada massa ali, 29 vezes 10 a menos 3, então a massa total é 29 vezes 10 a menos 3. Se eu tenho 2 mols, a massa total vai ser de 2 mols, então fica 2 vezes a massa de um mol e assim por adiante. Por isso que é essa fórmula, tá? Aqui a primeira coisa que a gente faz é só uma mudança aqui de perspectiva, né? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Daí eu só passo o volume para cá, densidade para cá. Fica volume igual a massa dividido para densidade. Aí eu venho aqui e aplico em Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. O volume a gente viu que é a massa desse gás, né? Dividido pela densidade dele. Então fica M sobre D. O número de mols a gente viu que é a massa do gás dividido pela massa molar, então fica o Mzinho sobre o Mzão, vezes a constante, vezes a temperatura. Como eu tenho a massa, né, na parte de cima da fração dos dois lados, no caso multiplicando dos dois lados, então eu posso cortar, porque essa massa ia passar para cá dividindo e ia cortar igual, tá? Dos dois lados da equação na mesma posição, então pode cortar. Fica pressão dividido pela densidade é igual ao R vezes a temperatura dividido pela massa molar. Só isolei a pressão ali, que é o que a gente quer saber. Pressão é igual a densidade vezes a constante vezes a temperatura dividido pela massa molar. Aí agora eu só comecei a substituir, né? A densidade a gente quer que seja 1,5 kg por metro cúbico. A constante é 8,31, a temperatura é 282 Kelvin, já que o balão fica em equilíbrio térmico com a água, ou seja, ele vai apresentar a mesma temperatura da água. E a massa molar, 29 vezes 10 na menos 3 kg por mol. Então, a pressão, o resultado disso tudo,
Dá 121.200 e pouquinho, que a gente pode arredondar para 1,2 vezes 10 na 5 Pascal. Então, a gente pode dizer que a pressão total é 1,2 vezes 10 na 5, afinal, ali ele já está pedindo aproximadamente, né? Então, eu sei aqui que pressão total é pressão atmosférica mais pressão da água. Então, 1,2 vezes 10 na 5 é igual a 1 vezes 10 na 5 da atmosfera mais a pressão da água. 1,2 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5 é 0,2 vezes 10 na 5. Então, a pressão da água, 0,2 vezes 10 na 5 Pascal. A gente sabe que pressão é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Densidade do fluido que vai estar gerando a pressão da água, própria água, 1.000 kg por metro cúbico, que eu escrevi como 1 vezes 10 na 3. Pressão da água, 0,2 vezes 10 na 5. Gravidade é 10. E a altura eu quero saber. Aqui, ó, 2 vezes 10 na 4, né? Posso passar uma casa para a direita, diminuir 1 no expoente. 0,2 vezes 10 na 5 é igual a 2 vezes 10 na 4. 1 vezes 10 na 3 vezes 10, aqui o expoente é 1, né? Quando a gente multiplica, somam-se os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4. Então, eu passo para cá dividindo. A altura é 2 vezes 10 na 4, dividido para 1 vezes 10 na 4. Corta, e a altura é de 2 metros, alternativa A correta.